Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, né? Estou aqui apresentando aqui, né, junto com minha colega Mariana, trabalho sobre gestão democrática, projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, né? E o tema que foi utilizado para a gente estar falando aí é a gestão, e a gente está trabalhando a gestão democrática e a importância da gestão democrática, né? E o porquê que a gestão democrática, que é uma ideia pautada lá nos anos 60 pelo Paulo Freire, né, ainda não integrou a escola pública de uma maneira impactante. Primeiro ponto, vamos entender a ideia do Paulo Freire para a gestão democrática. No livro Pedagogia do Oprimido, né, uma das teses defendida pelo Paulo Freire é que a população excluída é a única que pode mudar a sua condição de excluído. Então o Paulo Freire defende que não é por terceiros que haverá uma mudança na situação do excluído. O excluído ele precisa se perceber como um ser excluído, perceber o seu lugar no mundo, e daí ele vai conseguir um espaço onde ele possa debater, e aí debater democraticamente e lutar pela mudança da exclusão. E o Paulo Freire afirma categoricamente que só interessa ao excluído, né, a mudança da situação dele. Então o Paulo Freire tira uma questão da educação. Não é educação, né? Não é o partido político, não é o Estado que quer a mudança da situação do excluído. Só o excluído, e só interessa a ele a mudança da exclusão. E o Paulo Freire trabalha com a ideia de que muitos desses excluídos nem se entendem como excluído, pois eles ainda não se entendem no mundo. Mesmo, logicamente que também, né, o Paulo Freire defende que antes de ler as palavras, todo ser humano lê o mundo e se entende de alguma maneira nele. Só que ele compreende, mas não entende como as transformações acontecem dentro do mundo. A gestão democrática, ela tem uma função muito importante, né? Além da inclusão do aluno no projeto de uma escola pública, né? E uma escola pública, ela tem que ser democrática. Uma escola que é pensada por uma elite, seja intelectual, seja governamental, ou seja financeira, para uma outra população, não é uma educação democrática real, né? Então a educação democrática, ela deve passar e tem que passar, né? Se a gente entender democracia da forma que o Paulo Freire entende, que é uma democracia direta, uma democracia da autogestão, ela precisa e não pode se desviar desse caminho, que é a educação ser gerida de maneira democrática dentro das escolas. Então fica evidente só aí a necessidade de uma gestão mais democrática. O que acontece? O Brasil tem uma grande dificuldade para introduzir a questão democrática nas escolas pelo seguinte fato: nós temos muitos anos de ditadura, e a gestão democrática, como toda a escola, né, e o primeiro ponto a ser mudado dentro da educação, quando há regimes mais totalitários, como a ditadura de 1964, interfere na gestão para até criar de uma metodologia ativa de ensinar que você não pode reclamar, bater de frente, você não tem direitos de decisão, e que o professor, o diretor,
o coordenador regional, o coordenador, todos os que estão num regimento, um regimento acima, sabem melhor a educação. Então é criar uma educação onde o cidadão ele aprende apenas a obedecer e não a questionar. Então, sabendo de tudo isso, né, que a própria forma de gestão da escola ela cria uma mentalidade, né, nós acreditamos que a importância da educação ser gerida de maneira democrática, né, principalmente na escola pública, criará uma mentalidade democrática, uma mentalidade de democracia participativa, né? As pessoas que foram geridas, né, na educação na época da ditadura militar, elas criaram uma mentalidade de aceitação e de reclamação para si. Só se reclama de política, mas não se faz muita coisa, né? Não se vê como alguém importante na gestão, né, do país ou de qualquer maneira. E isso é aprendido na escola, porque na escola o diretor era a voz maior, era uma pessoa centralizadora. Essa era a ideia da gestão escolar antigamente, né? Os alunos eram sentados em fileira, o aluno não poderia questionar o que era falado pelos professores, apenas aceitar, né? Hoje a necessidade da criação de uma escola democrática, onde as pessoas entendam seu valor social, né, as instituições sociais, possam reclamar, reivindicar a lei, né? Então, anteriormente a lei era algo muito escondida, né? Na época do AI-5, né? Não havia lei, né? Não havia lei contra o Estado, né? O Estado podia fazer o que quisesse com a pessoa. Hoje, mesmo com as leis mudadas, há pouco questionamento, né? Principalmente na escola, sobre o porquê da gestão ser de tal maneira e não de tal maneira, né? Os alunos concordam com tal medida, né? E isso vai criando uma gestão onde há uma democracia, onde há uma participação de todo o corpo escolar, cria uma mentalidade de mudança, uma mentalidade de exerção da democracia, né? Onde as pessoas vão conseguir participar ativamente da democracia, exercer-se como uma pessoa dentro de uma democracia, né? Então é muito importante que se seja introduzida, né, na nossa visão, a educação democrática na escola, porque ela é um ensino em si, ela é uma atividade democrática e ela é uma tarefa, né, um ensino ativo de democracia, né? Ela em si ensina o aluno os seus direitos e os seus deveres perante a democracia. E esse aluno, no futuro, será um cidadão que irá entender-se, né, como um cara que vai cobrar, né, os seus governantes, que irá cobrar as medidas e fazer valer a Constituição quando não for cumprida pelos governantes, né, ou por algumas instituições públicas. Então é uma forma de estar questionando, de ser exigente dentro da democracia. E é isso que o Brasil precisa para se desenvolver-se como uma democracia social, né, para a inclusão de todos, né? E por isso que nós vimos que na própria pedagogia do oprimido, pedagogia para a autonomia, o Paulo Freire defende uma democracia, uma gestão democrática na escola para a criação de uma democracia da inclusão de todos, deixando claro que é interessante não que
o povo, né, os excluídos, precisem de alguém que fale por eles, mas que eles possam falar por si, né? E a democracia já é um sistema onde isso, né, na sua forma ideal, isso deve acontecer. E para isso acontecer, deve ser ensinado, além do conteúdo prático na escola, ensinado na forma prática, né, com organização de pais e mestres, com a comunidade inserida na escola, né? Em 2015 nós tivemos grandes demonstrações disso, né? Onde houve aí a ocupação de escolas que iriam ser fechadas pelo Estado, onde a própria escola foi pintada, reformada pelos alunos, sem um governo centralizador ou alguém centralizado dando ordens. Dessa maneira, a gente já percebe que é um modelo que pode dar muitos frutos à educação brasileira. Este trabalho faz parte do projeto integrador, no qual o tema norteador é a gestão. E resolvemos falar sobre a gestão democrática. Nesses tempos de pandemia, da Covid-19, o afastamento social, nós não podemos fazer a pesquisa de campo em si. Fizemos uma pesquisa, sim, juntamente com a equipe da coordenadora escolar e a diretora da Emeidinal Galvão. Mandamos questionários aos alguns alunos, professores e colegas, para que pudéssemos ter uma base daquilo que estamos falando no nosso trabalho. E podemos perceber que em muitas das respostas a gestão fez-se presente pouquíssimas vezes. Como assim? A gestão, ela não propunha à comunidade uma interação. A comunidade não se apropria da escola como um todo, a não ser na parte da educação da criança mesmo, que está matriculada na escola. Não necessariamente isso deve ser assim, porque a escola faz parte daquela comunidade, e tudo que envolve a escola envolve também a comunidade. E nosso trabalho questiona isso. Por que é tão difícil inserir a comunidade em torno da escola nas tomadas de decisão da escola? Os moradores, a comunidade em si, não tem essa abertura da escola, sendo que as tomadas de decisão não são somente pelos diretores, pela coordenadora ou os professores, mas sim por um todo. A tomada de decisão em relação às finanças, o que será abordado nas festas, ao projeto político pedagógico, tem que ser algo que envolve a todos. E é isso que o nosso trabalho quer abordar e aborda nesse tema da gestão democrática. Por que a gestão democrática? Porque na escola, desde sempre, a gente tem que levantar a democracia, porque a democracia ela foi ressurgida e ela precisa começar desde a escola, ela precisa ser mantida desde a escola. E nossa missão foi abordar este tema para melhorar as tomadas de decisão na escola e envolver a todos, como alunos, professores, pais, como envolver os alunos, associação de grêmio, o grêmio estudantil, os professores em si, na relação aluno, professor, diretor, pai. Tudo isso envolve uma democracia. E
o trabalho do diretor se torna mais fácil, porque a tomada de decisão não será somente dele, mas de um todo, o que vai beneficiar um todo. E o olhar da comunidade é um olhar diferenciado do professor, do diretor, do coordenador pedagógico, porque cada um vive em um seu mundo. O diretor tem um olhar como gestor, a comunidade como aquilo que vai usufruir daquela escola, o professor aquele que vai direcionar o aluno. Então, a junção de todos os olhares para a tomada de decisões em relação a tudo é muito importante para o desenvolvimento de um projeto político-pedagógico da escola, das tomadas de decisão e tudo que envolve o aluno, a escola e o entorno da escola. E a comunidade muitas das vezes não sabe o poder que tem e não se apropria daquilo que é seu por direito e constitucional também. E nosso trabalho foi desenvolvido em meio a uma pandemia, em meio a tantas dificuldades que conseguimos vivenciar, que não tem sido fácil, muitos professores doentes, muitos professores não conseguindo dar aula virtualmente, os alunos sem poder assistir às aulas por não ter condições de não ter acesso à informação, não ter acesso à internet, não ter acesso a um computador, um celular. Tudo isso envolve a gestão, a tomada de decisão, a comunidade local. E nessa pandemia podemos perceber o quanto a comunidade precisa se envolver para crescer, para poder dar condições do aluno poder estudar, aprender, mesmo em meio a um caos que foi e está sendo essa pandemia. Esperamos que esse trabalho possa contribuir para a abertura de novos caminhos, de novas estruturas e possamos também ser o princípio de muita coisa em meio a essa pandemia que nos assolou desde 2020.